João 7,7 O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Comentários Otávio Rosa. Os primeiros cristãos, a chamada igreja primitiva, não tinha templos erguidos por homens, não vivia de modo avarento ou cobiçosos, antes tinham tudo em comum. Tem um ditado popular antigo que diz: onde come um, come dois. Era assim que a igreja cristã vivia por 3 séculos aproximadamente viveu, sendo odiado pelos religiosos que tentavam acabar com toda e qualquer coisa ligada a Cristo, o nosso Deus vivo e Salvador. Mas quanto mais a religiosidade lutava contra, mais a igreja crescia. Não tinham dinheiro ou posse em seu nome, pois aprenderam com Cristo por meio do testemunho de Ananias e Safira, sua esposa, a grandeza de Cristo Jesus que supera quaisquer tesouro ajustado neste mundo. Mas tudo que vinham em suas mãos eram convertidos em um bem comum na comunidade. Muitos desses irmãos em Cristo Jesus foram perseguidos e mortos por um movimento extremista judaico-romano que tentavam de qualquer forma exterminar tudo relacionado a Cristo, porém fracassaram na tentativa de dizimar a Cristo. Até que um outro ditado popular antigo que diz: se não pode vencer o inimigo, junta-se a ele. E assim a igreja cristã primitiva começou a ser invadida por pessoas que serviam a outros deuses com grande poder socioeconômico, começando pela entre aspas conversão do imperador romano Constantino. Aliás, a conversão do imperador romano Constantino é muito parecido com a formação da maioria dos templos cristãos. O imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo após uma visão ou um sonho, onde ele viu uma cruz e uma voz que lhe dizia que pela cruz ele alcançaria as vitórias. Muito semelhante com a maioria das igrejas cristãs protestantes. Não queremos discutir sobre a autenticidade da conversão do imperador romano Constantino, contudo não podemos esconder que a partir dali então a igreja cristã primitiva sofreria mudanças que refletem até os dias de hoje na igreja cristã. O primeiro ponto é que a igreja da seita do judeu Jesus agora iniciaria o processo licitatório para a construção de um templo religioso físico. Segundo, ganharia líderes religiosos. Mas como uma pessoa recém-convertida poderia legislar sobre os ensinamentos de Cristo? Já que os mesmos não tinham instruções de Cristo Jesus, pois eles mesmos não deram crédito à pregação dos irmãos em Cristo Jesus da igreja cristã primitiva. A igreja cristã ainda sofria grandes perseguições, mas poucos e com a adoção de costumes de deuses que não estão relacionados com o Deus vivo, Cristo. Mas por que de até hoje a igreja cristã sofre perseguição? Assim como foi com o próprio Cristo e seus apóstolos, com a igreja primitiva e com muitos que vivem em uma sociedade opressora e intolerante que não aceita que o povo decida a quem servir, perseguem, mudam as leis, fazem proibições, pregam a tolerância religiosa e a celebraca religiosa ecumênica, que é um culto religioso onde diversas crenças são celebradas juntas. A maior e mais tradicional igreja cristã, a católica apostólica romana, ao longo da sua história de mais de 1700 anos sofreu com o conceito ecumênica, a ponto de mudar o tempo, ou seja, o calendário cristão para agradar ego de imperador. O caso mais recente de transformação são do protestantismo, templos religiosos que mais parecem boates, com suas paredes escurecidas e iluminação colorida. Sem dizer dos diversos escândalos de líderes religiosos que deveriam dar exemplo, mas são uma vergonha, que juntam para si riquezas, que inflam o seu ego, por meio da exploração da fé em nome de Cristo. Mas na verdade, Cristo não faz parte desses locais. São lobos disfarçados de pastores para induzir a igreja cristã por caminho que não seja Cristo, mas o da cura, o da prosperidade por meio de contribuição financeira regular. Mas tudo isso já era previsto pelo próprio Cristo, que nos alerta para que não sejamos enganados, induzidos para um caminho que não seja a cruz, pois as perseguições, as lutas, as intolerâncias não são contra nós, mas sim contra o próprio Cristo, que no dia do juízo julgará esses perseguidores conforme sua justiça. Sendo assim, quando vemos ou ouvimos cristãos sendo perseguidos por não aceitar, por não concordar, por lutar não somente com a sociedade extremista, hoje não mais judaico-romano, mas sim católico-protestante, que reconhecem somente os seus filiados partidários como membros do cristianismo, quando agem assim é como se estivessem fazendo contra o próprio Cristo. Hoje não se faz as barbáries que no passado cometemos, como a Guerra Santa que dizimou milhares de pessoas em nome de Cristo. Porém, como podemos pregar o Evangelho de Cristo, que é baseado no amor, na fraternidade, do amor ao próximo, da não religiosidade do seu amor,
pois Cristo se manifestou em favor de toda a humanidade que nele crê, e não de modo exclusivo a determinado grupo ou etnia, que decidiram por criar para si templo religioso físico e agora querem tomar o lugar de Cristo e ser juiz do reino de Cristo, dizendo que ou não o direito à vida eterna em Cristo Jesus. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.